Oba, caras! Tá começando agora mais uma edição do Bar do Podcast. Na apresentação, novamente, esse amigo de vocês, Igor Borges. E eu, gente boa. Vamos continuando com Fly. Sou eu. Isso. Começamos o melhor podcast de todos os tempos da última semana, o número 1 no México. Luiz Pancada. Oi, pessoal, muito legal estar aqui nesse carnaval. Vamos debater aí sobre as séries CH. É isso aí, abração. E ele, nosso querido amigo uruguaio, o cara mais hilário de todos os tempos, El Chavo Arachá. Boa noite, Brasil! E desta vez vou dar uma opinião que prometerá ser uma total massacre no sentido figurado, sobre o seriado número 1 da televisão humorística, que é o Chaves. E tenho dito. Júlio Brito. E aí, galera, beleza? Quanto tempo, hein? Vamos aí falar sobre essa série que nos uniu aqui, porque o que o Multishow tá fazendo por causa dessa série, por causa de nós fãs, é muito legal. E ainda tem muitas novidades para 2019, hein? Fique atento no Bar do Podcast. É isso aí, Julião. E nossos amigos do Fluxcast, Lucas de Brito. Um grandíssimo olá para todos os ouvintes do Bar do Podcast. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos nessa para destrinchar El Chavo del Ocho. Vamos nessa para destrinchar Chaves por completo. Obrigado aí pelo convite. A gente agradece. E também Helenaldo. Salve, galera. Quanto tempo, hein? Tava com saudade de novo de gravar com vocês. Finalmente vamos falar sobre a série Chaves, hein? Vamos destrinchar a série completa dessa vez. Obrigado pelo convite. Bom, fizemos uma edição da série Chapolin, quando o ciclo acabou. Fizemos uma edição sobre La Chicharra. E agora, como todos já disseram, vamos falar sobre o nosso menino do 8, o Chaves. Vamos comentar sobre toda a exibição do Multishow, incluindo os assuntos dos episódios inéditos, os redublados, a dublagem Som de Veracruz e tudo mais. Vamos falar também sobre os melhores e piores episódios e também vamos falar sobre a evolução da série, da primeira até a última temporada. Venha com a gente! Zaz! Chaves estreou no Multishow no dia 21 de maio de 2018 e teve muitos acontecimentos. Para começar, o Multishow adquiriu todo o pacote de distribuição da Televisa, ou seja, os 273 episódios do Chaves. Só que mais tarde o canal conseguiu 4 perdidos mundiais: um festival de vizinhos, Errar é humano, muitas marteladas e Ser pintor é uma questão de talento. Tendo assim no total 277 episódios de Chaves, e desse número houve 39 episódios inéditos, dublado pelo estúdio Som de Veracruz, sem contar os 14 episódios com dublagem Rio Sound, que foram redublados. Mas como nem tudo são flores, a Televisa teve de dar aquela cagada, né, como sempre, e cerca de 10 episódios que tem dublagem maga tiveram de ser redublados, porque a maravilhosa Televisa não mandou o áudio. Aê! Parabéns, Televisa! Bom, eu acho que eu falei tudo aqui, talvez eu me exaltei, e por isso eu chamo o Fly para ele comentar sobre os acontecimentos da exibição de Chaves no Multishow. Você acha que falou muito e me chama para comentar, justo eu que sempre sou crítico? Mas vamos lá então, a gente pode falar de muita coisa legal que aconteceu, a exibição em ordem cronológica, com exceção do episódio do Engraxate, né, da saga do Engraxate, que originalmente tinha um episódio no meio, aqui colocaram um episódio antes. O resto foi tudo igualzinho como na exibição original, bonitinho, gostei bastante. Claro que eu não gostei de alguns problemas na dublagem, os episódios abafados no começo, teve episódios especialmente no começo com BGMs em exagero, BGMs fora de hora, muitas claques também, altas as claques e as BGMs nos primeiros episódios, especialmente nos remakes nos redublados de 73. Acho que teve coisas desnecessárias, como redublagem dos Rio Sounds de 79, onde perdemos Osmiro e Silton, e não tinha nem o Kiko, nem o Madruga, nem a Bruxa do 71 nesses episódios.
eu acho que a gente teve mais a ganhar do que a perder, mas poderia ter sido melhor. Tivemos problemas de traduções, tivemos problemas de direção de dublagem, que deixaram passar coisas como a Dona Florinda fazendo uma pronúncia errada de um nome, problemas de tradução, como citando Cidade do México, numa série que tradicionalmente a dublagem adapta coisas para o Brasil. Tivemos ainda uma divisão que eu acho meio complicada de Chiquinhas, mas que em Chaves foi melhor do que em Chapolin ainda. Tivemos alguns dubladores em alguns momentos fora do tom, como Carlos Saidel Rocco, a Sandra Amara meio fora do tom na Dona Neves. Os dubladores meio irregulares, a Cecília, o Daniel, o Marco, em alguns episódios melhores, em outros nem tanto. Acho que aí é mais problema de direção mesmo, que não deixa eles sempre no mesmo tom. Enfim, acho que foi uma exibição que foi boa. Tivemos a série inteira dublada, mas que não podemos esquecer os problemas que ela teve. Ótimo. E agora vou chamar o nosso querido amigo Júlio Brito. Pode falar, Júlio. Valeu, Igor. Sobre a exibição desse ano, quer dizer, como é que eu posso falar? Dessa fase de XH. Eu falo XH porque pra mim eu já ligo XH desse jeito. Então eu vou falar CH, tá? Pra depois ninguém aí vier criticando eu nos comentários. Pois bem, pessoal, é o seguinte, pra mim, eu acho que essa exibição foi incrível. Teve certos momentos que eu cheguei a... Como é que eu posso dizer? Eu cheguei a chorar de emoção de assistir algumas pérolas, como por exemplo o filme do Chapolin Aventuras em Marte, no Chaves, o primeiro episódio, quando começou aquela abertura narrada, eu pirei, cara, eu pirei. Quando passou aquele episódio do Natal na Vila, nossa, eu amei. Tanto é que eu fiz questão de, mesmo um instante, compartilhar a foto no grupo e falar: agora eu tô chorando de emoção. Olha, a exibição, na minha opinião, acho que a gente teve com certeza muito a mais a ganhar do que a perder. Até porque fã de Chaves e Chapolin, quando não tá no SBT, meu filho, a única coisa que você pode é ganhar, porque pelo menos vai ter alguns episódios a mais. E sem contar que, como eu disse no início, a gente ainda vai ter um segundo ciclo com novidades. Eu espero que eles vão pegar, desabafar o áudio, desinverter as sketches, aqueles 2 perdidos mundiais que vão chegar pro segundo ciclo. Então eu acho que a gente vai ganhar ainda muito mais. Espero que venha também Chespirito. Fale você, Lenaldo. Fale sobre os acontecimentos de Chaves no Multishow. Bom, pra mim a série no Multishow foi um grande acerto, claro, por parte do pessoal da Globosat e muito mais para os fãs. É claro que teve essa questão do problema das traduções, alguns BGMs, dublagem e tal, mas pra mim de todo jeito ainda teve um saldo positivo. Eu não vejo nenhuma crítica mais feroz e pesada. Talvez teria no Chapolin, mas como isso aí já é um assunto passado, no Chaves eu não vejo tanta crítica assim. Agora fale nosso amigo uruguaio, Pedro Martim Barbosa Gomes. Fala o seu tenho dito, Araxan. Bem, o que eu considero da exibição do Chaves no Multishow é que ela foi ótima. Ela nos mostrou várias histórias inéditas que em geral são versões melhores que as originais, como as originais do SBT, como A Festa da Boa Vizinhança, aquele dos balões do Kiko, tem um remake chamado Amarelinhas e Balões. É isso. Também o Multishow fez questão de conseguir vários perdidos mundiais. Isso é um passo significativo. Nenhuma emissora do mundo, nem sequer o canal das estrelas, exibe essa quantidade de episódios. Pois eles conseguiram 277, vão exibir todos eles. E lamentavelmente a emissora anteriormente citada só exibe 203. Exibe até muito menos. Agora, a respeito da dublagem, ela foi boa. Não teve tanto erro como fizeram no Polegar Vermelho, por causa do
Major Florindo. É sim, total. Na maioria das vezes ele fez um copy-paste de outras versões, por exemplo, no episódio da Confusão de Bolo, jogar no começo a BGM da versão clássica, ou colar as BGMs da dublagem perdida de O Belo Adormecido em Deus Ajuda Quem Cedo Madruga. Também não deveriam ter redublado os seus sons, né? Esses episódios deveriam manter-se intactos, todos, inclusive as redublagens. E outra coisa, o Multishow fez um grande acerto ao comprar a série Saga. Salvou a vida de milhões de fãs. Tenho dito. Tenho dito. Agora fale você, Luiz, que deve estar morrendo de rir com o Araxan. Olá, eu tenho dito. E aí, gente, tudo bem? É o seguinte, bom, vamos lá. A exibição foi do Chaves, tanto quanto do Chapolin, para mim, foi muito satisfatória. A do Chaves não me incomodou tanto, o abafamento no início. O Chapolin, sim, que me incomodou bastante. O Chapolin, os problemas foram mais evidentes, podemos dizer assim. Mas a exibição foi legal, né? Tirando uma ou outra falhinha, claro, ninguém é perfeito, né? Eu não gostei de terem dublado as aberturas que tinha a narração do Marcelo, para padronizar, achei um desperdício. Não gostei também de terem redublado os episódios da Hillsong da temporada 79, porque para mim o Daniel tá a mesma coisa, tanto agora quanto na época do SBT, nessas dublagens de 79. A Sandra manteve, entendeu? Berriel piorou um pouquinho, a Marta manteve, a Cecília também tá basicamente a mesma coisa. Enfim, eu achei um desperdício terem jogado fora do Brasil 2000, com todo respeito ao Mauro Ramos, mas não tem como comparar, entendeu? Eu acho que até ele entende que não tem como comparar. Eu acho ele um excelente profissional. Os inéditos que eram realmente inéditos, ele mandou muito bem, tirando um ou outro episódio que foi inventar um tom e não foi bem. No caso do Chapolin, né? No Chaves ele foi bem para mim em todos. Então, a Isaura eu achei maravilhosa. Eu gostei muito, uma menção honrosa aqui, deles terem botado um insert de áudio na parte 1 dos Hóspedes do Seu Barriga, uma fala que a Bruxa do 71 falava que não tinha fala, que ela não tinha dublado, eles botaram insert na fala. Eu achei aquilo interessantíssimo. Achei bem legal aquilo. E é isso. Parabéns ao Multishow. Torcer para o segundo ciclo ser melhor ainda. E é isso aí. Vamos que vamos. E tenho dito! Com você, Igor. Muito obrigado, Luiz Pancada. Agora fale Lucas Brito. Tem a palavra. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu achei bem satisfatória também a exibição do Multishow. Eu não assisti ela na íntegra, assim, todas as temporadas, todos os episódios, mas pelo o que eu pude acompanhar, tanto assistindo quanto a repercussão nos fóruns e no grupo, no geral foi uma exibição muito boa. Eu, assim, pessoalmente, não imaginei que a gente teria uma nova dublagem depois da Rio Sound de 2012. Eu nunca imaginei que a própria Globosat investiria nas séries. Então, só daí já é um acerto muito grande. Exibir em ordem cronológica certa, como foi exibido nos anos 70. O resgate dos perdidos mundiais, que só o Brasil tem por enquanto, né? A gente não sabe se possa vir realmente perdidos mundiais. Mas, no geral, foi muito bom. Assim, claro, tirando alguns problemas, como o BGM, alguns problemas de dublagem, redublagem de episódios que a gente já tinha maga, que por culpa da Televisa não veio. Mas, no geral, é isso. Eu acho que muitos fãs, assim, de uma certa forma, se prenderam muito em coisas pequenas para poder criticar o trabalho, sabe? Eu sei que algumas coisas realmente prejudicam o trabalho, mas isso é uma ressalva que eu tenho em relação a todo meio CH. E é isso, basicamente. Eu acho que esse segundo ciclo vai vir muita coisa boa.
vai vir mais 2 perdidos mundiais, né, que só o Brasil tem. Espero bastante que o SBT libere os outros 2 perdidos, né, que estão realmente perdidos. Mas isso aí são coisas para ver nos próximos capítulos. Acho que o retorno do Multishow também foi um retorno muito bom, questão financeira e de audiência para o canal. Acho que isso aí foi um acerto grande deles também. E é isso. Vamos lá. Agora é a minha vez de falar. Sobre Chaves no Multishow, eu acho que teve menos erros do que em Chapolin. Eu acho que porque Chapolin tem mais episódios a serem dublados e com isso é mais sujeito a erros, mas Chaves na dublagem especificamente teve muito pouco erro, na minha opinião. Teve o quê? O Chaves morrendo no final do episódio dos balões, teve o erro lá do ódio e a preguiça do Berriel na redublagem do episódio do Vendedor de Refrescos de 1974. Eu acho que só, né? Som de Veracruz eu achei a dublagem muito boa. Daniel no Chaves eu achei muito bom. O Nelson no Kiko, cara, não mudou nada. O Nelson continua sendo perfeito. Desculpa te interromper, Igor, só um adendo que eu percebi é que o Nelson, ele tá melhor na Som de Veracruz do que na época da Gábia. Já são 10 anos de diferença, né? 13 anos de diferença. Então isso aí eu achei fantástico, sério. Teve momentos ali que ele pareceu o Kiko ali do lote de 92, mais ou menos. Fantástico. Exatamente. Claro que não dava para esperar um Kiko do lote de 84, mas um Kiko do lote de 92 ainda dava para sugar um pouco, porque ainda Com o Nelson certeza. tá muito bom. A Marta, perfeita. Sobre a divisão Sandra Cecília, as duas estão boas, ao meu ver, mas só que às vezes tem uns errinhos. Eu vou dizer por quê. A Sandra dubla as temporadas de 70... Dublou, né? As temporadas de 73, 75 e 77. Enquanto a Cecília dublou 76, 78 e 79. Eu vou dar um exemplo de 76. Quando entrou a temporada de 76, a Cecília entrou, ela dublou o episódio do Leiteiro. Quando ela dublou, todo mundo falou, nossa, que dublagem horrível, tá parecendo na época da Gota Mágica, tá muito ruim. Mas depois o pessoal pensou, nossa, a Cecília tá bem demais, tá igual a época da Maga, tá isso e aquilo. Até o final de 76. Aí, já no primeiro episódio de 77, foi a Sandra. Aí quando a Sandra entrou, o pessoal, meu Deus, como a Sandra tá horrível, tá não sei o que, tá isso, tá aquilo, a voz tá ruim, não sei o que. A partir dos outros episódios, o pessoal começou a elogiar, falou, a Sandra tá ok, ó. Isso é um erro, assim, quando alguma delas fica um tempo sem dublar, quando volta fica ruim, mas depois fica boa. Essa é uma das coisas ruins, dos pontos negativos da divisão, né? Tem gente que ainda acha que deveria ser só uma e tal, mas pra mim tanto faz. Se for uma, se for outra, ou se for as duas. Só não aceito que não seja nenhuma, hein? Agora sobre os outros. O Seidel ficou um pouco rouco, mas ainda assim consegue ser bom, fazendo a interpretação muito boa. E as novas vozes, né? Como eu disse, o Daniel tá perfeito. O Berriel... Ai. Em 73, ele fez uma interpretação pro Seu Barriga, né? Interpretação meio nervosa demais, tipo... Tinha que ser o Chaves! Chaves, eu vou te matar! Aí ficou meio agressivo demais, ele tava forçando. Aí depois ele começou a ficar mais suave e tal. Em 74, ele dublou o Nhonho em 2 episódios. O Nhonho tava bem ruim. Eu costumo brincar que o Nhonho tava com laringite nesse episódio. E depois ele começou a ser normal, tanto no Nhonho e Seu Barriga. Só que aí chegou a temporada de 1979, né? Berriel, desculpa, mas eu vou dar um momento Araxan. Ficou uma bosta. Sério. Ele ficou em 1979. Sério mesmo. E tem o negócio da Isaura, né? Também. Isaura, sem dúvida alguma, uma surpresa. Isaura é uma dubladora muito boa que conseguiu fazer uma interpretação magnífica para a bruxa do 71. Sobre os erros, né?
Eu acho que teve mais erros da Televisa, tipo o lote Kiko, né? Que é o lote novo, que o pessoal apelida de Kiko por não ser tão bom, né? Teve alguns acertos, mas também teve alguns erros, né? A imagem, o áudio, né? E complicou um pouco. Alguns episódios estavam com a imagem muito ruim, muito esticado, muito ruim. O pessoal reclamou nos fóruns, tal. Sobre agora um erro do Multishow, em versão de sketches, né? No Chaves tem muito pouco sketches. É mais nos anos de 73 e 74. 75 tem 2, salvo engano. E, sinceramente, qual a necessidade de inverter? Sério mesmo. E também é muito vergonha alheia aquele... Agora vocês vão ver um conteúdo raro. Raro? Tá, raro só se for no Chapolin, quando é sketch com dublagem maga, que nunca apareceu. Aí sim é raro. Sobre Hilário eu concordo, mas mesmo assim não tem nada de raro no Chaves, não. Eu não gostei disso, não. Achei muito ruim. É isso. Vamos novamente falar desse assunto. Os melhores e piores episódios de Chaves. Fly, já que você fez semana passada, ou melhor, nas semanas anteriores, né, de Chapolin, eu gostaria que você falasse quais são o melhor e o pior episódio de cada temporada, na sua opinião. Bom, começando então em 73. Eu não gosto muito das compilações de reprise, mas eu vou ficar nelas com o meu melhor e o meu pior. O meu pior é a compilação de O Piquenique Voador, Dr. Chapatin e O Despejo. Já o meu melhor é a compilação de Os Contrabandistas de Joias, Uma Visita Importante e Uma Vizinha, né? A parte 1 e 2 da Vizinha de 72. Em 74, eu não gosto de Com Quantos Ovos Se Faz um Bolo, com o Seu Barriga fazendo esse papel. Eu acho um episódio bem chatinho, não me agrada muito. Já o melhor para mim seria a saga dos pratos desaparecidos. Fico com a parte 2, da um episódio só. 75 eu gosto de diversos episódios. O melhor para mim é o Dia Internacional da Mulher, parte 1. Me agrada bastante esse episódio por ser diferente das outras sagas. Já o que eu não gosto é o Banho do Chaves de 75. Por quê? Porque eu prefiro o de 78, mais para frente vocês vão ver. Chegamos em 76. O que menos me agrada em 76 é o Defunto Será Maior. Eu acho um episódio bem chatinho. O outro, semelhante, ainda é diferente por ter o primo do Seu Madruga. Esse nem isso. Já o meu preferido é o Futebol Americano, por ser bem diferente. Eu gosto muito da saga do Festival de Vizinhos, mas como seria difícil escolher um episódio só da saga, eu fico com o Futebol Americano. Em 77 já começam os episódios mais chatos. Eu acho melhor o Fotógrafo parte 2. Eu gosto da saga do Seu Madruga Fotógrafo por ser bem diferente. O que eu não gosto em 77 fica sendo Um Finíssimo Tecido Made in Taubaté. Eu acho uma versão chatinha desse episódio. 78, a maioria acha que é uma temporada fraca. Eu concordo que tem muitos remakes desnecessários, mas tem coisas que eu acho interessante. Por exemplo, o episódio do Escorpião. Por isso eu fico com a parte 2 dele como meu preferido. Já o pior episódio de 78... 78 para mim é difícil escolher o pior, porque como eu falei, tem também o Banho do Chaves de 78 que eu gosto, tem o Vizinhança Bem Educada que eu gosto. Fico com a exibição de Ioiôs por ser um remake desnecessário. O original é melhor. 79, se contasse como é distribuído atualmente os episódios, eu ficaria com Os Farofeiros parte 3. Mas como a gente pode considerar a ordem original, eu gosto muito dos episódios do Restaurante, O Astro Cai na Vila, eu acho uma temporada bem legal, mas eu fico com Vamos Todos ao Cinema. Também é uma temporada que tem muitos episódios ruins, como Banho do Chaves, Peixe Cru, Faz Bem para a Memória, Santa Ignorância. Eu fico com O Chiclete e o Paletó, também por considerar um episódio desnecessário, e deixo por fim uma menção honrosa que eu gosto como um dos melhores semelhantes, um episódio de 79, que é A Fonte da Juventude na Escolinha. É isso, Igor. Valeu, Fly. Fale agora, Luiz Pancada. Opa, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá.
Temporada de 73 primeiro. Vamos lá. Temporada de 73 não é uma das minhas favoritas, vou ser sincero com vocês. Não acho lá grande coisa, como algumas pessoas idolatram, né, tal. Mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido pra escolher qual que eu acho que é o melhor episódio, qual é o pior. Vamos lá. Olha, é bem complicada essa temporada, realmente pra mim. Bom, eu vou ficar com a Pichorra, pelo clássico que é, né? E o menos engraçado dessa temporada, eu fico com o episódio dos balões, o primeiro. Eu acho bem chatinho. Bem chatinho mesmo, só salvo o sketch. Temporada de 74, pra mim o melhor. Tem muitos episódios bons, né? Tem os Espíritos Zombeteiros que eu gosto muito. Sem das calças, que eu me escangalho de rir. Aquela saga do Madruguinha, aquela sketch do Chomper, também acho muito boa. Que antecede o episódio da casinha do Chaves. Mas eu escolho realmente, porque pra mim é o melhor, Os Campeões do Ioiô. Adoro esse episódio, acho muito divertido, me escangalho de rir sempre. Aquela parte do extra, as 15 pessoas enganadas virou meme, virou tudo que era possível acontecer, né? O menos engraçado eu acho que é o Caçador de Lagartixas. Não gosto muito do personagem da Malu, não acho muita graça. Como esse episódio tem N versões, voto nele. 75, vamos lá. 75 é uma temporada que eu gosto bastante, tem episódios que eu acho sensacionais, tipo Tocando Violão, gosto muito. Gosto muito da saga do aniversário do Kiko e as 2 partes do gato. Aniversário do Seu Madruga. Vamos lá. O Radinho do Kiko eu acho muito legal também. Catapora. Mas, não tem como. Seu Madruga Professor, as 2 sagas do primeiro dia de aula são muito boas também. Mas eu vou ficar com a Casa da Bruxa por ser a Casa da Bruxa. O menos engraçado eu considero o atropelamento. Vou de atropelamento por ser o menos engraçado mesmo, porque eu gosto de todos eles. Temporada de 76. Deixa eu ver aqui. Confusão de Cabeleireiro, também eu gosto muito. Barquinhos de Papel, eu gosto muito. Venda da Vila, eu gosto muito. Roupa Suja, Lava-se Público, é espetacular. Vou ficar com Futebol Americano, que pra mim é um dos meus preferidos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas também jogo Menção Honrosa ao Festival da Boa Vizinhança, que é muito legal. O mais chato é Animais Proibidos, que eu nunca achei graça desse episódio. 77, vamos lá. 77 é uma temporada que eu já não acho tão boa. Gosto de alguns episódios, tipo a Casinha do Kiko, tipo o álbum de figurinhas. Curto-circuito também acho bastante legal. Vamos lá, vou começar ao contrário. Recordações, Despejo também acho legal. Aula de Canto é legalzinho também, do Tecido. Mas vamos lá, o Disco Voador também gosto bastante. Mas vamos lá, pra mim o pior é a segunda versão da Volta da Chiquinha, que é totalmente desnecessária, porque ela não está voltando, né? Que é tipo um método de criar uma exibição, né? Ganhar uma semana de exibição. Também gosto muito do Vendedor de Balões, mas pra mim o meu preferido é a parte 2 do Seu Madruga Fotógrafo. 78, vamos lá, 78. Olha, Chaves e Acapulco é imbatível, né? Não posso escolher outro, é impossível escolher outro. A meu ver, é impossível escolher outro. Agora, como o Fly disse, fica a exibição dos ioiôs como o pior, mesmo não sendo ruim. 79 tem Vamos ao Cinema, que eu acho espetacular. Acho que a Vila é espetacular.
Tem bastante episódios do restaurante, o episódio do rato é muito bom. A saga de Natal. Mas, para mim, o melhor episódio é o Vamos ao Cinema, que é o primeiro da temporada. E o mais chatinho, eu achei aquele episódio do Livro de Animais que estreou agora na Multishow. Para mim é o mais chatinho. É isso aí. Vou repassar aqui pro próximo convidado dar as suas opiniões e desculpem se ficou meio longo. Que nada. Vai agora o Pedro Martim Barbosa Gomes, el Chavo Guarachán. Bem, agora vou massacrar os episódios do Chaves, sabendo qual é o melhor e o pior. Bem, em 73, uma temporada meio novinha, depois de ter aguentado um ano como uma mísera sketch do programa Chespirito, temos como melhor episódio o do final, o do Natal, Noite de Paz de 73. Não tem como se emocionar com esse episódio. Agora o pior, sem dúvida alguma, é aquele dos barquinhos de papel. Muito chato, não encontro muito sentido, além de só ter 10 minutos. Parece como se fosse mais um cópia e cola do programa Chespirito de 72, total. A maioria desses programas aí são remakes desse aí. Agora, em 74, o melhor episódio foi a saga dos Espíritos Zombeteiros. Sem dúvida alguma, um clássico de clássico. E o pior, não tem um episódio pior que determinado, mas esse que escolheram seria aquele do como sujar uma roupa de festa com a Malu. Horrível esse. Prefiro a versão com a Chiquinha. Em 75 tem muitos episódios bons. A maioria tem puro episódio bom. Se eu tivesse que considerar um dos melhores, é a morte do Seu Madruga, o aniversário dele. Esse é um clássico, o icônico dos icônicos. Que bom. Agora, o pior, sem dúvida alguma, é aquele do Arrebentando o Nhonho. Total, nunca achei bom esse roteiro, né? Ainda mais pela versão de 73, que eu gravei há pouco tempo no ST, né? Sim, em 76, é uma temporada composta com sagas. O episódio que mais eu gosto é do Festival da Boa Vizinhança. Essa sim é uma saga icônica. Claro que as 3 partes, né? As primeiras 3 partes, porque a outra nem lembro tanto de assisti-la, só com dublagem Rio Sonde. E o pior episódio dessa temporada é aquele de chiclete. É um puro copy-paste do episódio anterior, Chespirito podia ter regravado aquele episódio dos peixinhos, que ficava bom. Em 77, obviamente, Acapulco, o melhor de todos os episódios do Chaves. E o pior, são muitos, como o regresso da Chiquinha e a caricatura do professor Girafales, ainda com a velha coloca chamando o filho do marinheiro pelo nome Frederico. Me chamou de Frederico? Sim! Porque você só me chama de Frederico quando está zangada comigo. Sim! Essa cena não deveria ser incluída nessa versão, né? E além disso, a dublagem meio que estragou, porque na cena da briga das pastoras entre Dona Florinda e Seu Madruga, deveria ter tocado um Inahari. O que vamos fazer, macho Florindo? 78, tem episódios mais ou menos, mas
O que eu gosto do melhor o melhor dessa temporada foi a saga das novas vizinhas. Com Cristina Tornelli, Ana Lilian de Macorra, que se tornou muito famosa no Brasil. Essa foi a melhor saga esse ano. Agora, o pior do Chaves é o episódio Um Cheio de Mão Cheia. Total. Esse não é tão ruim, mas pra mim é o pior. Porque além de interpretações fracas, a Televisa chorou pra empeorá-lo com os cortes. Pra mim, esse episódio deveria estar ficando da gaveta antes de se ver no cortado. 79, a temporada mais Kiko de todas. Bem, que episódio? Vou selecionar aquele do Vamos Todos ao Cinema. Esse é um grande episódio para começar. Ainda mais com... Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Filme do Pelé. No original era o Chanfle. Que tinha assim. Uai. Agora, o pior teve vários lá, remakes. Se tivesse que considerar um, é aquele que a Dona Florinda fica muito violenta no episódio do Vai Graxa. Não, esse não. Do Estilingue, de 79. Antes eu achava legal porque é um clássico que sempre assistia em Tele12, lá pelos anos 2012, 2013, mas assistindo agora é ruim. Nada a ver. Inclusive também o episódio tem um chiclete no meu paletó. Dona Florinda não tem jeito. Como vai repreender a Chiquinha? Quem tinha que repreender a Chiquinha no começo do programa era a bruxa do 71, a Dona Clotilde, não. A mãe do Kiko, a velha coroca essa. Tudo por culpa do Chespirito, que quiseram endeusar a Florinda. Total. Até aqui foi minha massacre. E tenho dito. Que massacrada, hein? Agora passo a palavra pro Júlio, que tá louco da vida pra falar. Fala aí, Júlio. Pra mim, eu sou, digamos assim, muito direto. 1973 estava bem no comecinho. Então é bem difícil da gente falar qual que é o melhor. Até porque, embora depois que a Chiquinha sai, eu acho que fica mais engraçado a dupla Chaves e Kiko, porque, sei lá, pra mim lembra um pouco de Didi e Dedé do Brasil. Eu achei que foi bacana a dupla. Pra mim o melhor é Barba, Cabelo e Graxa. Mesmo com aquela risada de bruxa da Sandra Marerena. Me desculpem, gente, mas Cecília é vida. O pior, na minha opinião, com certeza é o dos balões. Só vale aquela abertura dele e sketch. A abertura dos balões é excelente. Todo mundo... Sabe aquela abertura pobre, onde tá todo mundo correndo, parecendo criança em fila de escola? Aquilo ali é a única coisa que salva o episódio. 1974, a gente tem uma boa evolução. Chiquinho não tá lá. E aí nós temos, na minha opinião, o melhor, os campeões de ioiô. Afinal de contas, vocês não sabem como é difícil, como é caro trazer artistas estrangeiros, ainda mais sendo de outro país? Eu amo esse episódio, ainda mais com aquela cena do cigarro. Eu tava assistindo no SBT um dia desses. Gente, é o SBT mesmo, é triste. Mas eu tava rindo desse episódio. O pior, na minha opinião, é o Caçador de Lagartixas. Eu nunca gostei desse episódio. Achei ele bem chato, qualquer versão. Ainda mais aquela versão de 76, com aquela voz fininha. Eu detesto esse episódio. Vamos para 75, beleza. Temos uma boa renovada aí nos figurinos. Uma interpretação excelente. Na minha opinião, o melhor, não tem como falar que não é. É a morte do Seu Madruga. É excelente. O senhor não vai morrer. Vou matar o senhor. Clássico. Ele é legal da abertura até os créditos. Excelente. O pior, na minha opinião, é o desjejum do Chaves. Porque, apesar de ser bem emocionante, por causa de algumas cenas e também por causa da situação do Chaves passar fome e o Seu Madruga oferecer comida para ele,
Eu acho ele bem chatinho. 1976, o melhor é a limpeza do pátio. Eu adoro esse episódio. Na minha opinião, o pior desse ano é o livro da Chiquinha, que é outro que eu nunca achei graça. Aquele negócio lá, até porque aquelas piadinhas de animais, nunca gostei muito. 77, nossa, aí a gente já tem uma boa evolução. Cenário, figurinos. Na minha opinião, o melhor é uma aula de canto, por causa daquela musiquinha do final. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Eu amo essa música, essas duas. O pior, na minha opinião, é a caricatura do professor Girafales, que na primeira versão só vale por causa daquela BGM do início. E eu nunca gostei de nenhuma dessas duas. Acho legal a tática do Chaves no final de ganhar os biscoitos, isso aí eu achei bem engraçado. Mas eu nunca gostei desse episódio. 1978, qual que é o melhor? O vendedor de churros, terceira parte. Seu Madruga, o senhor pode me vender os churros? Claro, Chaves, eu vou te vender os churros. Quanto você quer? Eu falei mais ou menos a mesma voz para as duas, mas isso não importa. O pior, na minha opinião, é o concurso de beleza, que é outro que eu nunca achei graça. Esses episódios 78 assim, sério, eu não sei porque eu não acho graça nesse episódio, aquele Hector Bonilha. Só vale porque é um episódio um pouquinho mais especial, mas engraçado pra mim não é. 1979, chegando no final. Caça ao Rato, segunda parte e conclusão. Eu amo esse episódio. Nota de exaltações. Eu adoro esse episódio, que a vozinha fininha. Agora, o pior, na minha opinião, eu acho que é porque eu vi tanto esse episódio sendo reprisado aqui na TV local, que eu vou te falar uma coisa, eu odeio esse episódio, odeio! Por mim, ele podia pagar o aluguel. Que é o Na Escola, domingo. Não, sem contar que a própria dublagem eu já acho chata. Olha, seu professor de Girafales. Seu professor de Girafales. Professor de Girafales, o senhor sabe por que eu e a Francisquinha não fomos... Eu, Nhonho e a Francisquinha não fomos à escola? Porque é domingo. Vou te falar como me dá uma raiva esse episódio. As crianças ficam passando o episódio todo pra inventar história, inventa, e no final é domingo, cara. Quem que erra, mano? Ninguém. Realmente, eu detesto esse episódio. Mas eu acho que é muito interessante a gente pegar, ainda mais se depois fosse fazer uma análise de questão de versões, qual é a melhor versão de um episódio. É muito interessante porque a gente às vezes fala, não, as versões de 78, 79 são chatas. Engraçado que são as temporadas que eu mais amo. Eu não sei se é por causa do cenário, que é belíssimo, o figurino, que é muito bom. Só que aí depois vai vir esse betista pra falar que chega o restaurante, aí não tem graça, porque o Multishow não tava exibindo o Seu Madruga. Um tal de desgonável. E tenho dito. Agora eu passo a palavra pro Lucas de Brito. Vamos lá, então. O pessoal já falou muitos episódios aí, né? Então, começando aqui a minha opinião. 73, eu fico muito dividido entre Pichorra, Natal Noite de Paz e o Ano Novo, mas eu acho que vou ficar com a Pichorra, pelo clássico que é, por tudo isso, apesar de ter ficado muito tempo perdido. E o pior, eu fico também com a maioria aí, que foi Balões e Boas Festas. Bom, a gente não pode muito criticar também, porque é o primeiro da temporada, né? Então, a de 73, que é uma temporada mediana, por seu início e tudo. 74 ali, que começa a dinâmica total entre Kiko, Chaves e Seu Madruga. É a verdadeira trindade da série. E tem muitos episódios bons, né? A partir de 74 é que a série começa a engrenar mesmo. E de favorito, cara, tem muitos episódios bons. Festival da Burrice, a Saga dos Espíritos Zombeteiros, que é sensacional. Os Campeões de Ioiô. Bom, são vários mesmo, mas eu acho que eu vou ficar com os Campeões de Ioiô, por ser todo aquele clássico, como o Luiz falou.
o meme com 15 pessoas enganadas e tudo isso, mas tem muitos episódios bons, de verdade. E o pior, pra mim, é Como Sujar uma Roupa de Festa, com a Malu. Eu gosto muito do Festival da Burrice, muito pela Malu, assim, mas parece que os episódios que ela participa Gostaria de dizer na que Vila... concordo, Lucas. Você falou pouco, mas falou bonito. Obrigado. Eu diria assim que os episódios que a Malu participa na Vila parece que não é a mesma personagem que participou na escola. Não sei se vocês têm essa impressão também. 75 ali, partindo pro auge da série, né? Entre 75 e 76 ali. É muito difícil arrumar um episódio ruim em 75 mesmo. E muito difícil decidir qual é o melhor deles. Mas assim, meu favorito dessa temporada é com certeza a morte do Seu Madruga, mas tem muitos episódios sensacionais. Seu Madruga Professor, o Radinho do Kiko, a Casa da Bruxa, putz, são vários mesmo. E a saga do gato, o aniversário do Kiko, o Belo Adormecido, que eu gosto bastante, apesar de ter 3 dublagens. E eu acho que o pior, que também é meio complicado, mas eu vou com Fly nessa, é o Banho do Chaves. Eu sempre achei um roteiro meio chato, pra falar a verdade. O único banho que salva é o de 78, por causa daquela inovação na escola e tudo mais. 76 também tem episódios muito bons. Eu acho que é muito difícil escolher um episódio em si como favorito, porque eu amo de paixão a saga do Festival da Boa Vizinhança, então eu peço aqui uma licença para poder escolher a saga completa, porque para mim para mim é a melhor saga de Chaves, supera até Acapulco. Me desculpem os mais fervorosos em relação a isso. Mas também tem muitos episódios bons, como Seu Madruga Cabeleireiro, Os Remédios do Kiko, enfim. E o pior, vamos ver aqui, ali tá começando a ficar mais fácil de escolher o pior. A série tá, por mais que 76, assim, na minha visão, seja o último ano do auge, assim, a série tá começando a ficar um pouquinho mais mecânica, podemos dizer assim, as interpretações e tudo mais. Então, de 76, o pior, eu acho... Deixa eu ver... eu acho que é Animais Proibidos também, assim, que é o mais que balança ali entre todos, né? O mais que destoa. 77, como eu falei, ali as interpretações começam a ficar um pouco mais mecânicas do que naturais, como era antigamente. Mas também tem episódios muito bons. A saga de Acapulco é simplesmente sensacional. Também tem episódios maravilhosos. Mas começando pelo pior, antes que eu me esqueça, para mim o pior é a segunda parte dos Espíritos Zombeteiros, que não adicionou muito ao roteiro, na minha opinião. É mais uma encheção de linguiça de espírito para ficar em 3 partes. E acho que o melhor para mim, apesar de ter muito episódio bom nessa temporada também, é uma aula de canto pelo clássico das músicas, por toda aquela atmosfera. Eu acho simplesmente maravilhoso. Adoro quando passa, sempre. 78, que é uma temporada que eu gosto bastante, apesar de ter muito remake. Algumas versões eu prefiro até, inclusive, do que as originais. Tem muita coisa boa também, apesar de muita gente considerar fraca, mas eu gosto bastante. Mas eu queria, assim, começando pelo o pior ou mais fraco, enfim. Exibições de Ioiôs realmente é um episódio desnecessário. Talvez seja até bom que ele não tenha estreado no Brasil antigamente, porque provavelmente a SBT substituiria a maravilhosa versão de 74 por ele. E de melhor episódio da temporada de 78, eu fico com o Vendedor de Churros, porque é simplesmente sensacional, ainda mais com a dublagem da Maga. Marcelo Gastaldi deu um show. E é isso. Inclusive, muitos episódios, principalmente ali 77, 78 e 79, são salvos graças à dublagem. Porque se você for olhar ali mais friamente, questão de roteiro, não são episódios tão bons, mas questão de Maga realmente se salva. Mas também tem muitos episódios bons, como Concurso de Beleza, O Banho do Chaves, a saga do Madruga Sapateiro, enfim, Pai por Algumas Horas também, que eu adoro. E 79, pra mim, que é a pior temporada de todas, assim como muitos fãs acham. Já começando pelo pior logo, que é Na Escola Domingo. Pra mim esse episódio é insuportável, pra mim é um dos piores da série mesmo.
mas também tem algumas coisas boas, assim, algumas inovações, como, por exemplo, os episódios do Parquinho, A Fonte dos Desejos também, que é um remake muito interessante. E de melhor, creio eu que também é Vamos ao Cinema, né? Ele já começa a temporada ali num ambiente diferente, mas também uma ressalva aí também para Os Hóspedes do Seu Barriga, que é uma saga muito interessante, que é a saga que devia encerrar a série, como muita gente já comentou. E aquele episódio do tanque, para fechar a série clássica, parece que realmente que ele é deslocado. Mas é isso. Acho que no apanhado geral, assim, meio de cabeça também, né? Você tentar lembrar os episódios de cabeça, assim, eu acho que é isso. Agora você, Lenaldo, fale quais são o melhor e o pior episódio de cada temporada de Chaves, na sua opinião. Bom, vamos lá, né? 73, embora seja o começo da série, eu acho bem mais ou menos, basicamente, o começo. É difícil de escolher algum episódio que preste ali, mas vamos lá. Eu fico com a Festa da Amizade como o melhor e o Mistério dos Peixinhos como o mais chato. Agora vem pra 74, né? 74, eu vou começar logo pelo mais chato. O mais chato que eu acho nessa é aquele das caricaturas, o Isto Merece um Prêmio. Acho ele bem chato. Agora, pra escolher o melhor, eu ficaria com aquele do bilhete de loteria. Eu prefiro bem mais esse do que a versão de 79. Agora vamos pra 75. Bom, 75, o mais chato que eu acho é... Poxa, agora eu tenho que lembrar de cabeça aqui. Mas vamos lá. 75 eu acho mais chato aquele da Fonte dos Desejos. Vocês podem até gostar, mas eu acho ele bem chato. Agora o melhorzinho que eu acho é a saga de Seu Madruga Professor. Não tem como escolher um dos dois. Eu vou ficar logo com a saga inteira. 76, o meu favorito de todos ali, um dos melhores da série pra mim é o Roupa Suja Lava-se em Público. Eu adoro esse episódio. E o mais chatinho dessa temporada, eu fico com o pessoal junto. Animais Proibidos. Também acho bem chato esse. 77, eu gosto do episódio do curto-circuito. Eu acho ele o melhor dessa temporada. Fico com menção honrosa também pra saga do fotógrafo, a dos refrescos e, claro, Acapulco também. E o mais chatinho dessa temporada, eu acho aquele do Disco Voador. Eu não curto muito o remake dele. 78, o favorito é aquele do Dinheiro Perdido. Eu acho ele bem legal. O roteiro dele bem melhor mesmo. Melhor que a versão dele original de 73. E o mais chatinho, por incrível que pareça, o pessoal adora, mas eu acho bem chato a versão do banho do Chaves. Eu acho ele bem chato. Agora 79, o único que presta mesmo ali é o primeiro do cinema. Tem aquela época da saga do restaurante, que alguns episódios ali se salvam, mas de resto não tem nada pra salvar. Enquanto é um episódio ruim, eu vou deixar em aberto, porque não tem como escolher o pior, porque pra mim quase todos são ruins. Bom, agora é a minha vez de falar quais são o melhor e o pior episódio, na minha opinião. Vamos lá. 1973. Ao contrário de muitos de vocês, eu acho essa temporada muito boa por ser desse jeito meio bagunçado, das coisas ainda se aperfeiçoando ainda, pegando um pouco a prática, largando um pouco os esquetes. Algumas coisas, algumas características dos personagens eu acho muito legal, muito engraçado. E o melhor episódio, na minha opinião, sem dúvida alguma, como o Arachan, ele disse que é um episódio encantador. Natal, Noite de Paz. Cara, esse episódio é muito bom, muito engraçado e muito lindo, cara. É que nem o Júlio, eu tô até gago aqui. É que nem o Júlio. Quando passou eu me emocionei também, sério mesmo, é muito bom. E o pior episódio dessa temporada, eu fico com Aula de Canto 2. Embora pra mim seja um clássico, né? Porque eu cresci assistindo os DVDs da Amazonas Filmes, né? E tinha ele no volume 1, eu cresci assistindo, era um clássico pra mim, mas mesmo assim eu ainda acho ele um pouco chatinho, sabe? Apesar do sketch que vem antes dele, da arma de brinquedo, eu acho muito bom, mas o sketch principal eu não curto muito não, mas 74, melhor na minha opinião, que é o melhor episódio da série na minha opinião, eu racho o bico de tanto rir, o Festival da Burrice. Cara, que episódio hilário, bicho, eu racho de tudo, eu fico o tempo todo rindo, eu fico nem um retardado assistindo aquilo, eu quase mijo de rir assistindo aquilo.
É muito bom, cara. Muito engraçado as piadas todas, cara. Do começo ao fim, desde a vila do... Parece que tá bebendo cola ao invés de café. Até o final lá do Kiko chorando lá por causa da Dona Florinda, não sei o quê. Cara, é muito bom, cara. Sério mesmo. O pior é... Ama teu inimigo. É mais ou menos. Com o tempo eu não fui gostando muito dele, não. Fui achando ele meio ruim. Apesar do sketch que vem antes, o Cyrano de Bergerac, ser muito bom. Cyrano de Bergerac, que também é conhecido, né, pelo usuário O Disco Voador, como Cyrano de Beija-Rabo. É um clássico dos fóruns isso, né? Agora 75, melhor na minha opinião é o primeiro dia de aula, parte 2. Seu Madruga Professor, né? Cara, muito hilário, muito engraçado. Não! Acabou, cara, muito engraçado isso. O pior, mais fraquinho, né? Essa temporada é muito boa, né? Mais fraquinho é Mal Entendidos, né? O episódio dos bolos, né? Eu acho meio fraco, meio ruim. Acho bem mais ou menos. 76, Festival da Boa Vizinhança. Pra ser mais específico, eu fico com a parte 3, que eu acho a mais engraçada e a melhor. Que eles fazem o espetáculo do Chapolin. Muito bom. O pior, acho que o Chiclete, né? O episódio do Chiclete, que é muito parecido com a outra versão de 1974. Sério, nem a Chiquinha tem. 77, eu com certeza. Farofeiros parte 3, né? Farofeiros, né? Acapulco, pra quem é mais leigo, né? Mas se não for Acapulco, né? Já que todo mundo acha que é meio injusto colocar Acapulco como melhor, né? Já que Acapulco ganha, né? Acapulco, todo mundo gosta. Ou episódio de Acapulco e tal. Tem gente até que acha meio superestimado. Mas enfim. Sem ser Acapulco, um que eu gosto muito, cara, é Uma Aula de Canto. Apesar de eu não gostar nem um pouco do Que Bonita a Sua Roupa. Sem comentários. Desculpa, Gastaldi, mas você cagou. Foi mal, mas é isso. Agora, falando sobre o pior, eu acho que o pior é o episódio das gravatas do Seu Madruga. É fraquinho, né? Não gosto tanto, não. Agora bora pra 78. 78, o melhor, na minha opinião, sem dúvida alguma, O Banho do Chaves. Outro episódio que eu me escangalho de rir, cara. Eu gosto muito dele, cara. Eu amo esse episódio. Eu adoro esse episódio. Eu racho de rir, cara, do começo ao fim. O pior, na minha opinião, como vocês já disseram, é a exibição de ioiôs. É muito ruim, muito mal feito. 79, vou começar pelo pior, né? Já que tem mais baixos do que altos nessa temporada. Eu tô indeciso entre Peixe Cru Faz Bem Pra Memória e o dos insetos lá, que era o Nas Pontas dos Pés. Fica com o do Peixe Cru. Vai. Agora o melhor, tem uns bons dessa temporada. O melhor que eu gosto muito é o Não Tem Biscoitos! Ou seja, Caça ao Rato, parte 2, conclusão. Acho que é esse o título. É muito bom, cara. Muito engraçado. O melhor da temporada, na minha opinião. E tá em Orito. A série El Chavo del Ocho, ou simplesmente El Chavo, nome que se consolidou depois que a série foi do Canal 8 para o Canal 2, foi exibida no México entre 26 de fevereiro de 1973 e 7 de janeiro de 1980. Em quase 7 anos de Chaves, é claro que muita coisa ocorreu do começo ao fim. Por exemplo, os personagens que com o tempo foram mudando de características, o roteiro da série também foi evoluindo, os ambientes foram mudando, o próprio elenco foi se modificando com o tempo. E agora eu peço para que o Júlio Brito fale sobre a evolução da série, da temporada de 73 até a temporada de 1979. Sobre evolução, é algo que isso a gente só está podendo discutir agora,
que olha só que coisa linda, começar Chaves do episódio 001 e terminar Chaves no episódio 275. Gente, é muito bacana. SBTistas, vocês querem continuar assistindo pouquíssimos episódios, misturados, repetidos? Vai pra SBT, mas deixa a gente que é fã de Chaves e Chapolin, a gente que é fã da obra, como foi feita, assistir na ordem certa. Cara, a evolução é muito bacana. A gente pega aquele Chaves com aquela roupa que chega até o umbigo, com aquela bermuda azul, a Dona Florinda sem os bobs na cabeça no primeiro episódio. É muito bacana. Aí você chega depois e tem, sem contar a vila pobre, muito pobre. E aí você chega no final, a vila tá linda, cara. A vila tá como qualquer programinha, sabe, da TV dos anos 80, 90. A vila tá belíssima. O cenário, o figurino que evoluiu também muito. A gente também tem, com essa evolução, a gente vê a evolução dos atores e também, de qualquer forma, a evolução também das intrigas que tinham, porque a partir do momento que fugindo um pouquinho do Chaves, quando a gente vê que, por exemplo, a Maria Antonieta sai, o Roberto ele deixa a Florinda como destaque, e voltando para o Chaves, quando a Maria Antonieta sai, a gente vê o Kiko e o Chaves ali como grandes amigos, só que aí a gente depois descobre que no final o Roberto meio que vai acabar brigando com o Kiko. É muito legal, cara. Eu acho que foi bastante, como é que eu posso dizer, significativo ver essa evolução. Sem contar que os próprios atores foram muito bons. O Edgar Vivar, ele foi, sabe, quando ele chega naquele episódio do dinheiro perdido, ele dá um tapa na bunda do seu Madruga, eu racho de rir. Até o Edgar Vivar tá mais solto, mais feliz, mais alegre. É muito bacana. Enfim, é isso. E tenho dito. Muito bem, por falar em tenho dito, passo a palavra pro Pedro Martim Barbosa Gomes. Araxão, fale aí. Bem, eu não sou muito bom em comentar sobre a evolução, mas quando começou o Chaves como seriado, depois de ter estreado no ano anterior como uma simples e vulgar sketch do bem-sucedido programa Chespirito, aí os cenários evolucionaram muito. A qualidade técnica das imagens dos episódios foi melhorando e a sonoplastia também. Depois, a interpretação dos atores nessas temporadas foi evolucionando, alguns para bem, outros para mal. Por exemplo, Florinda Mesa, que depois de fazer um bom trabalho, então, depois de 5, 6 temporadas, ela evolucionou em 79. Chespirito deveria ter demitido ela por ser uma matriz e por provocar as renúncias do Kiko e seu Madruga. Total. Os remakes de 91 são bons e muito melhores que a versão original com a velha Coroca. Agora, depois de que seu Madruga e Kiko saíram das séries, o Chaves nunca foi o mesmo. Tiveram que fazer algumas gambarras, total, como por exemplo, Dona Florinda repreendendo o Chiquinho no episódio do Chiclete. Que coisa innecessária. E também, no episódio do Stiling, Dona Chiquinha sendo beliscada pela Dona Florinda. Não, isso não. Também que tem outros erros lá, outras adaptações, como seu Barriga fazendo o papel do seu Madruga naquele episódio dos bolos, que por mais que a intenção seja suprir o seu Madruga, não ficou muito boa, que digamos. E também tem um aspecto da direção que depois de o Segoviano ter se baixado em 78,
a qualidade decaiu um pouquinho, mas não muito. Senão, o Chespirito não iria durar muitos anos mais, né? 16 anos depois do fim da série, o Chaves, Chapolin. Sabem que? Até foi bom que a série evolucionasse, mas ela deveria ter evolucionado um pouquinho mais, se não tivessem cometido certos erros que incomodam tanto a qualidade. E por favor, Televisa, por favor, não cancele todos os episódios. Exiba todos, inclusive as reprises. E tenho dito, acabou o comentário das evoluções e involuções do Chaves. Ebulição. Foi mal, Arachan. Mas então eu passo agora a palavra pro Fly, que quer a paz que o inimigo destrói. Fala aí, Fly. Bom, vamos lá. Essa temporada no Multishow da série mostrou bem a evolução dela e também nos trouxe algumas curiosidades. A gente viu como a participação da Angelines, especialmente no começo, era aquela participação especial, né? Aquela participação pontual. Depois ela foi aparecendo mais, até que na temporada de 79 ela aparece um pouco mais, mas ela é uma atriz que é aquela coisa bem participação especial mesmo. Também é possível ver claramente a saída da Chiquinha em 73, chegando em 75, os episódios que ela ficou fora. Depois a gente, em 79, vendo na ordem, percebe também como é a saída do Kiko, do Seu Madruga. Ver a série na ordem traz essa sensação. Claro que tem a evolução de figurino, a evolução de cenário, mas também passa aquela impressão de que a coisa não andava tão bem assim. Conforme a série vai evoluindo, ela também passa aquela impressão de que o clima vai ficando mais pesado, vai passando a impressão de que a criatividade do Chespirito foi se acabando, ele passa a se repetir, passa a repetir as esquetes, as cenas, os episódios. 79 melhora porque vem episódios escritos pelos irmãos dele também, que dá um ar diferente. Acredito que a série teria muito a acrescentar com a Patty, quando ela vira personagem fixa em 79. A gente vê que talvez uma temporada de 80 da série seria interessante, com restaurante, Patty, Jaiminho. Mas por todos os problemas que a série enfrentou, essa evolução que viria nos anos 80 não ocorre. Então ficamos apenas com essa semi-evolução dos anos 70, já que os episódios não têm continuidade, isso fica bem claro. A gente vê a vila com um pátio que tem brinquedos, no episódio de uma aula de canto, e depois uma vila com uma fonte que surge do nada em 79. Então dá para ver também a falta de continuidade da série. Em alguns episódios o Nhonho super inteligente, em outros super burros. Então nem sempre a continuidade era respeitada, e vendo os episódios na ordem dá para ver como o Chespirito se perdia. Também dá para ver na ordem a falta que faz a direção do Henrique Segoviano quando ele sai da série. Bom, basicamente é isso. Agradeço vocês pelo convite. Um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima. Falou, querido Fly, você é demais. Vai lá dar suas sambadas aí no carnaval. E agora eu chamo ele, Helenaldo. Fale sobre a evolução da série Chaves. Bom, pra mim, a evolução mais notável da série, sem dúvida alguma, foi na questão do figurino. Tipo, você observa que de 73 a 76 houve uma evolução bem notável nos figurinos, questão da roupa e tal. Já a partir de 77 é que acontece aquela evolução total mesmo. Isso, na questão do figurino, foi um ponto positivo para a série. Já na questão da qualidade, no caso, você fala em qualidade de imagem, é claro que os anos que passaram, sem dúvida alguma, foram benéficos para a série. Agora, em questão de qualidade de texto, a série começou mais ou menos, teve seu auge lá em 76 e teve seu declínio a partir de 78 e chegou ao fundo do poço em 79. Bem, era só isso mesmo que eu tinha para falar. Ok, de quebra eu chamo o Lucas de Brito para falar sobre a evolução de Chaves. Cara, a evolução da série CH é uma coisa muito interessante, principalmente a gente assistindo essa exibição do Multishow, que foi a primeira vez que foi exibido, né, em ordem cronológica aqui no Brasil. Então, principalmente assim, visualmente falando, a gente já vê a evolução tanto dos figurinos quanto dos cenários, né? De 73 a 79 realmente é uma evolução muito grande, mas uma coisa que eu quero pontuar também é a própria evolução dos personagens em si,
se você perceber ali em 73, é mais ou menos a forma que eles foram concebidos por Chespirito e aí foram modificados. E também da interpretação dos atores dentro dos personagens, né? Eu acho ali que o que pegou mais rápido ali, que mudou menos, se você parar pra pensar, foi o próprio Madruga, né? O Ramon. Ele praticamente é o mesmo toda a série, desse personagem que a gente tanto ama. E também teve outros ali que mudaram bastante. O próprio exemplo é o Kiko, né? Em 73 ali ele tinha uma personalidade um pouco mais delicada, assim, e foi evoluindo mesmo dentro da própria temporada. 74 ali, uma grande dinâmica com Chaves e Seu Madruga, como eu falei anteriormente, é a trindade da série, foi formada ali, que foi até meados de 75, mas sempre teve essa dinâmica, né, até ali 76, 77. Mas é isso, foi muito interessante ver mesmo essa evolução, coisa que a gente não parava para pensar muito, vendo de forma aleatória no SBT. E é isso, é realmente muito interessante. Uma coisa que o Fly falou, né, sobre roteiros escritos, por exemplo, por Horácio Gomes em 79, acho que uma coisa que seria interessante também seria Chespirito, na época, deixar outras pessoas escreverem o roteiro, outras pessoas de confiança escreverem os roteiros, porque a gente teria muito mais coisa inédita, né, e não só remakes, porque praticamente todo o programa de Chespirito é composto por remakes da série clássica. Mas infelizmente isso não aconteceu, as coisas aconteceram como aconteceram. E é isso, no geral, foi uma série que evoluiu bastante, se você parar pra pensar, mas evoluiu bastante ali até 76 e 77. A partir daí, Chespirito começou a abusar dos remakes, algumas trocas de personalidade dos próprios personagens, principalmente em 79, ali com o Nhonho substituindo o Kiko. Então, como o próprio Fly falou também, em episódios com o Nhonho super esperto antes, agora o Nhonho é burro, sabe? Essa substituição, assim, não respeitando o personagem em si, sendo só pelo roteiro. Felizmente, esses são pontos negativos da evolução. Mas, no geral, dá pra perceber muito bem que a série evoluiu muito bem, apesar de alguns problemas aí, né? É isso aí, agora eu passo a palavra pro Luiz Pancada. Olá, amigos. Vamos lá. Evolução de Chaves, né? Vocês querem saber a minha opinião sobre a evolução de Chaves? Vamos lá. 73, 72, eu gostaria muito de ver o primeiro episódio. Acho que todo mundo aqui, né? Mas, enfim, a Televisa faz o favor de não distribuir mais. Vamos lá. Os primeiros 73 é interessante, né? É interessante ver como os personagens foram criados. O Kiko é meio afeminado, né? Meio mimadinho. Depois isso foi sumindo. E os personagens foram evoluindo. A Maria saiu e voltou. Gosto muito da temporada 74, porque eu particularmente, desculpem alguns que gostam, eu particularmente não curto muito o personagem Chiquinha. Então, inclusive eu prefiro a Dona Neves. Então, pra mim é a melhor temporada, porque simplesmente por não ter. Mas vamos lá. Depois os personagens foram evoluindo, começou a ter remakes desnecessários e irritantes até. Alguns pioraram o episódio, alguns melhoraram o episódio. Então ficou bem subjetivo isso, né? Agora, 78, depois que o Villagrán saiu, começa uma queda acentuada da série. E 78, o Villagrán foi boicotado, né? Se você for assistir como fã na ordem cronológica como o show está exibiu, né? Tal que acabou agora, primeiro ciclo, você percebe claramente o boicote ao Villagrán feito pelo roteirista do programa, que era o Bolanhos. Então faz um pouco de sentido que o Villagrán fala assim. Porque, poxa, teve um episódio que o Villagrán dividiu as falas com a Pops. A Pops é um personagem totalmente sem graça, no meu ver. Entendeu? Aí em 79, quando o Villagrán saiu, eles tentaram começar a temporada com a Pops no lugar do Villagrán, do Kiko, né? Vocês podem perceber isso, é uma coisa clara. Como não deu certo, eles colocam o Nhonho. Só que o problema é que o Nhonho, como o Fly já falou aqui antes, e outros amigos aqui já falaram,
o Nhonho não era burro. E ficou um débil mental em alguns episódios. Isso ficou muito forçado e estranho. Assim como nos anos 80 e 90, o Jaiminho virou o Seu Madruga. Também ficou forçado e estranho. Se era pro Jaiminho ter virado o Seu Madruga, era melhor ter mantido a Dona Neves. Entendeu? Essa é a minha opinião sobre isso. Agora, voltando ao fato da temporada de 79, eu gosto dos episódios do restaurante. A maioria eu me divirto bastante, principalmente aquele do rato, das plaquinhas de salário lá, do salário mínimo. Os episódios do Hóspede do Seu Barriga, eu não acho esse temporada 79 tão ruim assim. O período de transição que eu acho ruim. Antes de entrar no restaurante, aquele período de transição é brabo de assistir, entendeu? Agora, no geral, também não acho tão ruim assim. O pessoal estava comentando aqui, eu acho que foi o Júlio Brito que falou de ver do 1 ao 275. É muito legal isso, né? Ver com aquela hashtag, né? Tudo. E nessa segunda volta vai ser do 1 ao 277, né? Porque vai ter mais 2 episódios, né? Pelo que eu soube. Enfim, bem legal, né? Bem legal. Viva Chaves Multishow. Finalmente a gente conseguiu entender a evolução dos personagens, porque eu nunca tinha parado para assistir em ordem cronológica. Eu, pessoalmente, nunca tinha parado para assistir, entendeu? Então é isso. Foi muito legal. Tomara que no segundo ciclo tenha alguns ajustes de dublagem, né? Principalmente, sei que o podcast é de Chaves, mas principalmente eu espero que eles consertem aquela piada do Chapolin que deu o maior mimimi da história. Embora, para mim, sinceramente, opinião pessoal, trocaram uma piada do Batman por outra piada do Batman. Mas, enfim, eu quero que conserte só para ter um cala-boca mesmo. Que teve um probleminha que desculpa interromper, mas eles exibiram esse episódio. Mudaram a piada, mas depois exibiram o episódio com a dublagem magra com a mesma piada. O que não fez nem sentido. Então, cara, exatamente, mas pra mim não me incomodou porque eles trocaram uma piada por outra. Do mesmo personagem, entendeu? Pra mim não me incomoda tanto, entendeu? Mas, enfim, eu achei que foi um carnaval muito grande, entendeu? Só porque era da Globo, entendeu? O SBT já trocou diversas piadas. Na época do X-Perito tinha até palavrão na série, entendeu? E não deu tanto escândalo assim, entendeu? Não que eu ache que me incomodasse tanto como incomodou alguns, entendeu? Eu achava divertido do mesmo jeito, sinceramente eu achava divertido do mesmo jeito. Nada essas adaptações não costumam me incomodar, entende? Eu sei que tem gente que se incomoda com tudo, né? Mas enfim, voltando para o assunto do Chaves, vamos torcer para essa próxima volta corrigirem esses errinhos e vamos que vamos. Com você, Igor, e tenho dito. Só adendo ao que o Luiz e ao que o Júlio falaram também. Infelizmente é do 1 ao 275 ou do 1 ao 277, né? O certo seria do 1 ao 312. Infelizmente, por causa dos perdidos mundiais, aí a gente fica sem esses 40, mais ou menos. Mas, mais uma vez, foi muito bom mesmo. Pelo menos a gente teve, né, completa, o único país que exibe a série mais completa possível, né, hoje. Pelo menos a gente teve mais episódios do que com o SBT. Isso, na minha opinião, já é um ganho muito grande, né, também. Com certeza, com certeza. E o Luiz, ele disse do segundo ciclo, né? E eu tô esperando o segundo ciclo para ver os outros 2 perdidos mundiais, né? Muitas marteladas, que vai ter abertura, créditos, inéditos, né? E o ser pintor é uma questão de talento, que os créditos também são meio que inéditos, né? Tô esperando. Também para completar, né? Saga incompleta ninguém merece, né? Agora, falando sobre a evolução da série, né? Pois bem, 73 ainda tava aquele clima de programa Chespirito, tanto em Chaves, tanto em Chapolin. Eu acho que até no Cidadão Gomes, que eu não sei se vocês sabem, mas quando o Chespirito acabou, foi ao ar 3 programas: Chaves, Chapolin e
Cidadão Gomes. Era nessa ordem, Chaves na segunda, Chapolin era na quarta e Cidadão Gomes era na sexta. E tinha esse programa do Cidadão Gomes, só que acabou rápido, em menos de umas 3, 4 semanas, coisa pouca, porque o Chespirito não tava aguentando fazer 3 programas ao mesmo tempo. Era muita correria, muito suor. E ainda tinha esse clima do programa Chespirito, né, de fazer o Doutor Chapatin, de fazer os ladrões, de fazer quadros históricos, fazer o Chespirito mesmo, de cara limpa, fazer uns sketches. Ainda tinha esse clima. Eu ainda me pergunto como é que o Chespirito conseguiu aguentar por tantos anos fazer tantos personagens assim. Enfim, sério, o ritmo era muito dinheiro que ele ganhava mesmo, viu? Não, porque ele fazia, imagina Chico Anísio, né? Também. Aí você vê a genialidade, né, deles, com certeza. Mas 73 tinha esse clima, né, de programa Chespirito, de fazer vários personagens, mas com o tempo foi diminuindo. Em Chapolin foi até 79, em Chaves foi até 75, isso dos esquetes. Só que o Chaves, acho que a partir do episódio Ora Bolas, que é o episódio do Desejum, 73, que começou a ter um programa completo, sem nenhum esquete. Aí em 74 teve alguns do Chocras e Peterete, teve alguns quadros paródias históricas, tipo Serenão de Bergerac, Napoleão, teve o My Fair Lady, que é Perdido Mundial. Em 75 teve só 2 dos ladrões, depois não teve mais. E sinceramente eu acho que não fez tanta falta, apesar de eu gostar muito dos ladrões, cara. Eu acho genial, cara, eu racho o bico de tanto rir. Que são o Chompras e o Peterete. Chompras também é conhecido como beterraba, carne seca, chaveco, chocolate. Sai de trás. Sai de trás. Meu Deus do céu. O Chompras podia ter entrado no Chapolin, né? Vocês falaram do Chico Anísio, da genialidade, o Chico Anísio não fazia remake, né? Era muito difícil. Deixa bem claro que eu acho que é o artista que menos fez remake. Isso é interessante, porque os Trapalhões tinham muito remake, Chaves, Chapolin, Três Patetas, várias coisas clássicas. Golias, Escolhendo Golias tem remake pra caramba também. Chico Anísio era o que menos fazia remake. Tem que deixar essa menção honrosa aqui ao Chico Anísio, que é muito complicado você ter 30, 40 anos de carreira e quase não repetir nada. Isso é muito, muito, muito raro. Pode continuar, Igor. Muito bom. E outro que eu acho que tá até acima do Chico Anísio mesmo, é o Moacir Franco, que fez quadro de humor na praça e tal. E ele não gosta de repetir nada, nem um quadro, nem piada, ele não gosta de nada de repetição. Ele disse isso no The Noite, numa entrevista de 2016, eu acho. Mas enfim, continuando ao Chaves, né? 73 eu já falei, né? Do programa Chespirito. Mas tem aquilo, né, do clima dos personagens serem mais diferentes. Por exemplo, no começo a Dona Florinda não usava os bobs, né, conhecidos bobs. A Florinda só pegava o cabelo, amarrava assim, como se fosse, sei lá, uma dona de casa mesmo, assim, pra não ficar o cabelo solto, né, pra não atrapalhar. Mas depois foi criando bob e tal, e ficou até o fim, né, essa característica. O Kiko era mais afeminadinho, sabe? Mais afeminado, quer dizer. Era mais afeminadinho, assim, que era mais... não vou brincar, não sei o quê. Não era tão burro, era só meio bobinho, sabe? A diferença entre bobo e burro, né? Mas enfim, os personagens, eles mudaram. Eu acho que o único que não mudou foi o Ramon, né? Porque o Ramon era Ramon. Seu Madruga é Ramon. Diferença nenhuma entre os dois, cara. Não mudou nada. Isso que eu acho sensacional. Até o Chaves, antes ele era mais assim, empolgado demais, assim, sabe? Aí depois foi ficando mais Isso é muito interessante, calminho. porque o personagem do Ramon era o próprio Ramon. A roupa, os trejeitos, era o cara. E depois o Kiko que veio pedir direitos autorais. O único que tinha direito de fazer isso era o Ramon. Exatamente. Mas voltando ao assunto, né? Teve a saída da Maria Antonieta de Las Nieves, que eu, sinceramente, eu gostei. Sério mesmo. Desculpa aos fãs da Chiquinha, que existem nos fóruns. Teve até um fã-clube, Chiquinha Brasil, por aí. Mas Eu pensei que só eu achava isso, graças a Deus. Mas sério, eu gostei que ela saiu.
Eu Chapolin achei mais foi- engraçado o Kiko e Chaves do que o Chaves e Chiquinho. Eu detestava o Eu Chiquinho. também. Cara, 74, agora bora pra 74. No finalzinho de 73 até 74, na verdade do finalzinho de 73 até o comecinho de 75, cara, era hilário. Muito bom. Seu Madruga, Kiko e Chaves, a Com trinca de ouro. certeza. Cara, Com isso certeza. era muito bom. Kiko e Chaves, os dois. Cara, eu achava demais aquilo, cara. Os dois. Cara, muito bom, cara. Por isso que Se eu amo a você temporada pega, 74. A se minha você temporada pega qualquer. Opa, foi mal, Igor, te interromper. Se você pega qualquer episódio de 74 e do início de 75, eu tenho essa impressão, pelo menos. Você vê que o ritmo dele é muito delicioso de assistir, sabe? Principalmente quando é Kiko, Chaves e Seu Madruga em cena. Um episódio que, assim, eu sempre uso como referência, sempre lembro, é a própria saga dos espíritos zombeteiros, sabe? Que é sensacional o ritmo. Porque foca muito no Seu Madruga, foca muito no Chaves, e o Kiko também participa ativamente do episódio. Aí você vê a versão remake com a Chiquinha, de 77, e você vê ali que o ritmo é quebrado, entendeu? Ainda mais por ter uma parte a mais, como eu falei, eu acho meio encheção de linguiça. Mas é muito delicioso de assistir, cara. O próprio episódio de Natal, por exemplo, que é muito melhor do que as outras versões. Um episódio que eu deixo de referência, cara, que é uma referência pra mim, é o episódio da doença do Kiko, 74. Que tem aquilo do Kiko esconder o martelo atrás do sofá, né? E falar: Chaves, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio, velho. Essa piada é muito pesada, cara, e muito engraçada. Aí o Kiko taca o martelo lá, taca no Seu Madruga, que tava na janela. Seu Madruga cai, é o Chaves agachado falando assim: se eu não tivesse agachado, adeus cabeça. Cara, muito bom, cara. Me desculpe a versão 76, mas essa, meu filho, é muito bom, cara. O bom é que esse Agora- roteiro é ótimo, né? Quando é com É, Kiko. genial. As duas versões são maravilhosas. Muito bom. Verdade. 75 volta a Maria Antonieta. Muita gente acha que 1975 é o ano de ouro. Em Chapolin eu acho que é a melhor temporada. Em Chaves eu também acho que muito bom, mas desculpe, mas 74 é meu xodó, né? Apesar de eu gostar de 75. A Chiquinha, ela participa ativamente. Eu achei muitos episódios legais com a participação dela. Achei muito bom o episódio, por exemplo, assistindo o jogo, ou então o episódio do primeiro dia de aula. É muito bom, cara. Umas coisas muito geniais. Indo para 1976, eu acho muito bom ainda. Tem uns remakes, né? Começa a ter mais remakes a partir daí. Eu acho os remakes muito bons, cara. E tem uns que foram ampliados, né? O Festival da Boa Vizinhança, de um sketch de 7 minutos, foi transformado em um episódio de 4 partes de 20 minutos. Cara, muita genialidade. Muito bom. 77 é o ano dos shows, né? Que o Chespirito começou a fazer, aí ele começou a ficar mais ocupado, né? Mas aí isso não afetou o Chaves, infelizmente afetou o Chapolin, mas no Chaves não, ficou tudo normal. Achei muito bom a temporada de 77 do Chaves. Tem umas ovelhas negras aí, tem umas coisas meio ruins, mas faz parte, né? Mas, em compensação, tem muito episódio bom, cara. Muito episódio hilário, clássico, né? 78, o clima já tava mais pesado nas gravações. Dizem que tava meio assim, sabe? Mas eu gosto dos episódios, muitos deles. Apesar de ter uns episódios, uns remakes que, pelo amor de Deus, vou te falar, hein? Cara, vocês podem amar, mas eu odeio a saga do boliche, do Velho do Saco. Sério mesmo, 78. A versão de 75 dá uma surra, sério mesmo. A saga do Velho do Saco enche o saco, cara. Na verdade, é porque o SBT satura demais, né? As tem palavras isso ficam meio salvadas na nossa cabeça. Mas eu também prefiro a primeira por não ter Chiquinho. Eu não gosto. Basicamente, entendeu? Tudo que não tem Chiquinha, tem uma versão sem Chiquinha, geralmente ficou melhor sem a Chiquinha.
Mas cá entre nós, com aquela cena do Seu Madruga ensinando o Chaves a jogar boliche com a fala criada pelo Gastaldi, é sensacional. Aquele do Seu Madruga não sabe nem falar pingo, né? É isso que você tá falando? Sim, exatamente. Aliás, vocês, Essa cena é sensacional. Grande vocês repararam Gastaldi gênio. o improviso do Daniel Miller no último, dos gatinhos? Molhei a velha. Eu ri horrores daquilo, cara. Eu ri horrores daquilo. Sabe, Cassiano? Cara, mas como eu ri daquilo, cara. Como eu ri. Cara, ele salvou um episódio que eu achava extremamente chato. Sempre achei aquele episódio extremamente chato. Aí, de uma genialidade do dublador, fez eu rir de uma piada, que não estava nem no roteiro, entende? Isso que eu gosto. Eu gosto de dubladores assim, entendeu? Que vê que o episódio não está muito bom e acrescenta alguma coisa. Tem dubladores que não fazem isso. Dubladores como o Nelson Machado, como o Marcelo Gastaldi, que é muito bom, que faz esses improvisos, o Daniel Miller, o Emerson Caperbal, o Cassiano Ricardo. Eu gosto desse tipo de dublador, entende? Que brinca com os personagens, que acrescenta. Entende ali o cenário, né? O que tá acontecendo no episódio e realmente acrescenta para poder melhorar ele, né? Isso se chama caco em off, entendeu? Quando não aparece a boca do personagem, dá para fazer esses improvisos. E o Caperbá fez tão lindamente esses improvisos, né? No Chespirito, no Moisés Soares. Cara, tem cada improviso genial quando não aparece a cena. O Gastaldi tá bem daquele. Ele pensou que ele não sabia rimar, entendeu? Na festa da boa vizinhança. Aquilo ali não existe, entendeu? Aquilo ali é improviso. Que nem no Dom Caveira, o seu Lório é ruim, hein? Quando o outro fala que é matador de touros, quando foge a cena, aquilo também não existe, entendeu? Várias piadas do Cassiano também, aquela quando ele vai embora com a Cleópatra, com a escrava da Cleópatra, vem ficar comigo ser minha patroa. Quer se casar comigo? Aquilo não existe, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho legal, entende? Todo dublador deveria fazer essas coisas, entendeu? E, cara, essa do Daniel Miller, cara, mas eu ria tanto, cara, eu não imaginava que eu ia rir numa piada desse episódio. Porque o episódio, pra mim, é muito chato. Eu tava assistindo pra ver como é que ficou a dublagem, né? Como eu assisti todas as dublagens, além dessa. E fui presenteado com esse improviso que eu tinha que dizer aqui nesse podcast, porque para mim foi genial aquilo. Agora, indo para 79, né? Já que o Luiz tocou no episódio dos gatinhos, essa temporada tem vários erros, cara. Essa temporada é muito tensa, muito ruim, muito podre. Eu não falo que é tão podre, que tem uma parte boa até, mas... Problemática seria a palavra, né? Problemática. Boa. Problemática. Porque, primeiro, saiu o Villagrán. Villagrán, cara, Villagrán era útil pra série. Saiu ele, teve aqueles remakes com a Pops no lugar dele. Ele não funcionou. Achei que ficou meio ruim, meio forçado, né? Aí depois teve alguns episódios sem a Pops, né? Com o Nhonho, alguns episódios, sei lá, era uma fala dividida, sei lá, entre a Chiquinha, ou então tirava alguma parte do remake, ou sei lá o quê. Sim, o Nhonho virou retardado. Depois que o Ramon saiu, meu filho, meu Deus do céu. É a parte mais podre, é a parte mais fedida dessa temporada. Sério mesmo. Chiquinha fazendo umas coisas forçadas. Aí tinha uns episódios com roteiro mal escrito, umas coisas sem conexão. O episódio do Peixe Cru, que o Chaves fala que nunca foi ao mar, sendo que no ano retrasado ele tinha ido a Acapulco. Meu Deus. Ou então de todo mundo ficar se surpreendendo porque ele teve um piripaque. Cara, 7, 8 anos de piripaque, meu filho. Poxa. Exatamente. E não tem nem desculpa de ter sido improviso de dublagem, né? Porque isso vem em espanhol também. Ou seja, é uma bizarrice completa. Cara, você vê aí que tá totalmente no automático, sabe? Do cachorrinho até o primeiro episódio do restaurante, que é a transição, né, de 79, que o Luiz falou.
Cara, você vê que tá no automático. Total, parece que Chespirito pegou o roteiro guardado na gaveta lá e falou, galera, esse aqui é o episódio dessa semana, toma. Acabou. Sabe? Ele devia ter adaptado algumas coisas assim, porque agora que a Uhum. gente vê a série comparando as versões e tudo, porque se a gente for pensar no México 70, anos 70, beleza, mas Cara, agora que a gente tem acesso a todas as versões, cara, isso é, sabe? e cara, a gente tem uma bênção que salvou, uma bênção chamada, eu creio que foi ele, né? Francisco Gomes Bolanho. Que, cara, eu aposto que foi ele que criou o restaurante. Tanto que o primeiro roteiro que mostra a criação do restaurante é dele. Os Penetras. Eu aposto que foi dele. 100%. É o irmão 99%. mais velho do Bolanhos. É, exatamente. Eu tenho certeza que foi ele, cara. E o da máquina de lavar, quem escreveu foi o Horácio Godinez. Sim, muito bem também. Chespirito, É. cara, Que não teve um erro remake, né? tremendo, cara. Na minha opinião, um erro tremendo, imperdoável. Foi não ter dividido com Francisco e com Horácio. Porque os dois escreviam Exatamente. muito bem. Porque, Sem cara, falar, não só acrescentariam na genialidade, nos episódios, nos roteiros, como acabaria de vez com essa desculpa a palavra, putaria de remake. Cara, meu Deus do céu, se tivesse programa Chespirito com Horácio, Francisco e Roberto sem fazer remake, meu filho, meu Deus do céu. eu arrisco Ia ser dizer que tão algumas bem. temporadas, de Chespirito seriam melhores que da série clássica, É, exatamente. entendeu? As melhores são de 87 até 95, porque o Chespirito resolveu usar a Cuca, né, pra fazer algo trabalhado, né? Algo É, o escrito. Chompras virou o principal. E aí ficou muito bom. Foi muito bom, cara. Um grande E, acerto. entre 84 e 87, principalmente os quadros do Chaves são extremamente sofríveis. E vai também do pra- envelhecimento, né? Peraí, dos atores. pessoal. Me perdoe interromper, mas pra mim Chaves já era sofrível desde 79. Na moral mesmo. Eu acho que o que salvou mesmo foi Restaurante, Jaiminho e Dona Neves, na minha opinião. Foi o sopro ali, né? De vida. É, foi. Jaiminho é um personagem genial, cara. Eu não me conformo dele devendo 14 meses de aluguel. Até ele virar Seu Madruga, né? Ter paquerado O problema pela foi esse. Clotilde. Meu Deus do céu. Poxa, Exatamente, citaram uma coisa que é muito importante. Enquanto eles eram originais, eles conseguiram fazer um trabalho muito bacana. Depois que tentaram substituir, aí começou a ficar ruim. Não, e a Cara, culpa não é dos atores, a culpa é do roteirista, né? Deixa bem Com claro Com isso. certeza. O Raul Chato Padilha era um ator sensacional, espetacular. Cara, uma coisa que me deixa muito triste também, falando agora de Chespirito, né? Agora a gente tá nesse vai e vem entre a série clássica e Chespirito, é a própria volta do Ramon, que praticamente todos os episódios que o Ramon participou em 81 são remakes, né? Só algumas novas situações ali, como por exemplo Casamento do Século, etc. Mas, cara, Ramon em 81, Chespirito podia ter colocado ele no restaurante, poderia ter feito dobradinha com o Jaiminho, e a gente não teve Ele isso, entendeu? contracenando com a própria avó, né? Exatamente, a gente só teve uma Ele vez encontrou a do Dona Madruga com a Neves lá no Dona Neves. episódio lá do Retorno, que ele voltou. E nem Cara, era a Dona sério Neves, demais. Sério mesmo. exatamente, nem era a Dona Neves da forma que ela foi concebida em 79. Não, Era era só mais a ou menos Maria um com a peruca pessoal. lá, tipo, ô Maria, veste a roupa aí, veste Dona Neves. Acabou. Era mais ou menos a mesma Dona Neves que aparecia em Chapolin, Isso sabe? mesmo. Pois é, Bingo. era a personagem Dona Neves feita pela Maria. Exatamente o que você tá falando, ó, faz um personagem de velhinha aí e pronto. Mas não, a Dona Neves 79 é uma visão do Chespirito, sabe? Mas a gente não teve isso. E vocês falaram também, né, sobre os roteiros feitos pelos irmãos. A gente também tem que lembrar que os gibis dos anos 70 não era o Chespirito que fazia, né, os roteiros. Tem muito gibi dos anos 70 que é o Horácio que faz os roteiros. Inclusive, esse episódio da lavadora já tinha aparecido antes, né? Mas esse roteiro, algo semelhante assim. Mas infelizmente é algo que a gente. Como, Opa. Arachan? Que Chespirito fez bagunça aí ao não misturar Dona Neves com Seu Madruga e Jaiminho na temporada 81.
para não dizer que Chespirito fez merda. Não, isso se chama preguiça. Entendeu? Não, Mas mas é uma coisa verdade. que o Igor, mas uma coisa que o Igor comentou que eu nunca tinha parado pra pensar é que o ritmo dos shows pode ter prejudicado isso também. Em 77 sim, nos outros mais ou menos, né? 81, cara, 81 não tinha tanto show assim, não. 81 eu achei que foi preguiça teve mesmo. mais a partir de 82. Tanto que o Raul só entrou fixo pra série porque ele participou de uma turnê, ele adorou, ele amou aquele encanto todo do carinho das crianças, do público para com o personagem. Só por isso que ele entrou pro elenco fixo. Porque antes ele era só participação. Aí ele Aí virou o Madruga. personagem foi estragado, né? É. Aí estragou tudo. Né? Não, porque eu sou só sofre. porque eu sou Madruga, o Jaiminho virou Seu Madruga. Pô, o Ramon devia ficar muito puto assistindo aquilo. Cara, o Ramon voltou pra ter dor de cabeça, né? Assim, Não, eu imagino. Falando antes, né? Porque o Jaiminho ficou fixo depois, mas o Ramon voltou pra ter dor de cabeça, né, cara? Infelizmente. Principalmente por causa da Florinda, né? Não, na verdade, ele quis sair, cara. Ele quis sair, porque ele não ficou um ano inteiro. No final de 81 já saiu. Teve alguns episódios dele que passou em 82, porque precisava ajustar efeito especial. Tipo aquele do gigante, e aquele da bandinha, né? Que precisava de efeitos especiais. Por isso que passou depois, porque senão nem isso. Senão Efetivamente, ele só gravou em mesmo. 81, né? Sim, até o meio de 81, acredito eu. No máximo até o meio de 81, tanto que nos últimos programas eles ficaram totalmente enrolando mesmo. Era 3 quadros sem o Ramon e um com. Entendeu? Nos últimos programas, quando não era programa de 40 que tinha ele, né? Vocês podem perceber assistindo que claramente é isso. Entendeu? Como no começo também, quando o Ramon voltou, eles também estavam forçando a situação, porque ainda não tinha gravado quase nada. Então era um com o Ramon e 3 sem. Que nem acabou sendo no final, entendeu? Provavelmente o Ramon, ele já sei lá, ele tava meio já insatisfeito. Ele saiu, não deu muito certo, aí voltou. Eu não sei se quis voltar ou convidaram ele de volta, mas ele voltou para ver se melhorou, mas ele viu que, vixe, o clima tá daquele jeito de novo, bicho. Aí o Ramon gravou os episódios, só que depois saiu, simplesmente saiu. Com um ano depois saiu. Eu acho que um outro crime, assim, de Chespirito nesse caso, né, foi não ter feito a parceria Chompiras e Peterete mais uma vez, né, enquanto o Ramon tava no elenco. Não, esse eu acho que já não tinha como, ficaria mais bagunçado, né? O Chompras já Exatamente, já aí não ia ser a dupla, ia ser mais ou menos o trio. Eu já achei que o Chompiras e o Botijão já tava bom. Olha, mas pelo menos uma participação especial, entende? Uma participação especial, beleza. Que seria... Isso que eu ia falar. O Ramon foi o delegado. Ou então chegar e fazer um Quem Será o Novo Chefe? Peterete versus o Botijão. Ia ser legal. Poderia ter ficado maneiro. Mas a preguiça imperava, né? Infelizmente fica só no nosso imaginário isso daí, né? Eu queria muito, pelo menos um episódio do Jaiminho com o Seu Madruga. Pelo menos um. Seria muito bom, cara. No restaurante de preferência. Neves, né? Igual o da Dona Neves, que teve pelo menos um, né? No restaurante de preferência, Luiz. Foi um dos melhores episódios. Uma parte boa do desenho animado, que dá pra fazer os dois. Você que os dois ficam num restaurante lá, eles contracenam às vezes. O próprio Kiko também, né, no restaurante. Isso que eu ia falar, o Kiko às vezes fala, ô Jaiminho, não sei o que, sabe? Apesar de eu achar o desenho uma porcaria, eu acho que isso aí realmente deixa livre, né, pra gente poder ver essas coisas. Fica só no nosso imaginário da série. Essa é a parte boa do desenho. Porque no desenho pode ter de tudo. Você vê que, por exemplo, algumas piadas foram transformadas em mais ilustrativas, sabe? Por exemplo, o Chaves falando dos negrinhos e os missionários, aparecendo, sei lá, na imaginação dele, assim, num balão, a imagem de um negrinho e de um missionário, essas coisas, sabe? Eu acho essa parte muito bacana. Isso é maneiro, enquanto o desenho era um remake, né? Que depois que o desenho virou histórias inéditas e totalmente sem noções conexas. Total. Não, porque começou
porque as histórias não tinham conteúdo, entendeu? Que nem a Marta falou na entrevista que deu pro podcast, né? As histórias ficaram sem conteúdo. Foi uma própria dubladora que disse isso, não foi só a gente que acha. Entende? Devia ser complicado até para dublar, né? Mas eu gostaria que terminassem de dublar os desenhos. Opinião pessoal minha. Faltam 2 temporadas do Chaves e as do Chapolin, né? O do Chapolin que eu teria muito interesse em assistir dublado. Porque eu, particularmente, prefiro o Chapolin que Chaves, né? Do Ramon no Chespirito, eu achei que ele foi bom, o papel que o Chespirito deu, os papéis, né, as atuações do Ramon nos outros personagens, a não ser o Chaves, eu achei muito bom a participação dele. Achei que acrescentou muito. Achei ele bom fazendo algumas pontas, alguns personagens no Chaparrão, no Pancada, né? Eu achei muito bom, cara, muito legal. No Chaves, infelizmente, o Chespirito vacilou feio. Sério mesmo. Ainda falando sobre esse negócio da evolução, só o finalzinho, só. Mas uma coisa interessante de se falar também, né, que, por exemplo, saída de Villagrán, saída de Ramon no meio de 79 e tudo. E a gente percebe realmente que a magia estava dentro de Chaves, né? Você vê que a série não funciona tão bem quanto funcionava com os dois. Você vê que os dois fazendo um programa fora de Chaves, num outro cenário, em outra situação também não funcionava. Então, a magia estava com esses 3, né? Agora, já que a gente está falando de Chespirito, a gente saiu de Chaves e foi para Chespirito. Multishow, se você estiver ouvindo, ó, compra. Tudo bem? Como disse o Araxan, eu te pago uma grana muito bem, hein? E tenho dito. Chegamos ao fim. Agora eu queria dizer uma coisa. Ouvinte, se você achou esse vídeo legal, esse podcast legal, você não tem ideia de como foi legal gravar isso aqui, velho. Sério mesmo, muito engraçado. Teve muita coisa que não foi pro ar. Essa coisa muito engraçada que uma pena que você não tava aqui na hora que a gente gravou, porque, sério mesmo. Tava todo mundo bêbado, né? Mas vamos esquecer isso. É muita Chaves nesse carnaval. Carnaval, né, gente? Agora vamos nos despedir, começando por nosso amigo Luiz Pancada. É isso aí, pessoal. Foi muito agradável aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço ao Igor, que me chamou. Júlio, um abraço. Lucas, Reinaldo, ao Tchavarachão, Fly, que já foi embora. Muito obrigado mais uma vez por essa diversão generalizada aqui. Agora nosso amigo Cometa Harley, Júlio Brito. Gostaria de agradecer a todos. Foi muito bom gravar esse podcast. E gostaria de falar para os nossos ouvintes derem um like e dar uma passadinha também no TSB Play, que é cultura, fazendo merchandising aí de leve. Muito obrigado. Bom carnaval, bom feriado. Enfim, uma boa semana para todo mundo. Uma coisa que eu acho engraçado é que na hora da gravação todo mundo tava bêbado. Aí na hora de se despedir pra fazer tchau pessoal, fica... Eu quero desejar... tchau a todos, eu vou... Seu chapado. Agora você, Lucas de Brito, representando o Fushcast. Cara, quero agradecer muito mais uma vez o convite. Obrigado, Igor. E obrigado, Júlio, pelo convite. Sério, foi muito bom poder gravar com vocês, poder discutir sobre Chaves, poder falar esse monte de coisa. Mais uma vez, você que está ouvindo e não conhece ainda o Fushcast, corre lá no canal do Fórum Único Chespirito. A gente tem lá já algumas edições, inclusive a gente fez uma entrevista com Marta Volpiani. A segunda parte está saindo em breve. E é isso, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, vida longa ao Bardo Podcast, e sempre que precisarem, estou aqui para isso. Muito obrigado mais uma vez, vocês e quem está escutando a gente até agora. Você também, nosso amigo Helenaldo. Salve, salve, galera. Foi muito bom poder gravar esse podcast com vocês. Eu adorei participar com todos e gostaria mais uma vez de agradecer ao convite. Foi um papo muito legal e espero que os nossos ouvintes adorem muito esse papo. Muito bom mesmo. Obrigado, galera. Agradecendo vocês aqui, meu nome, ter aceitado o convite, porque é muito legal ter vocês aqui. Espero vocês participando mais e a gente fazendo algumas participações no Fushcast também. É o vice-versa, né? Com certeza, com certeza. E também despedir o nosso mito, El Chavo Arachá. Obrigado, gente. Obrigado por mais um programa do Bardo Podcast. Agora, refletindo sobre o seriado Chaves. Tenho dito.
e bom divertimento pra tudo. Esse tem espírito, o Arachan tem espírito. Todo mundo tava. A gente tenta ser sério pelo menos na abertura e na despedida, né, pô? É, velho. Não, na abertura da despedida tem que ser maluco mesmo. Imagina. Agora, queria agradecer o Multishow por nos proporcionar essa exibição que, apesar de não ser perfeita, foi a melhor que já tivemos. E além do mais, temos agora a série completa, né? Isso sem contar dos 2 episódios que vão passar no segundo ciclo, os 2 perdidos. Ah, não posso de esquecer. Obrigado também, Chespirito, por ter feito essa série com tanta genialidade. Graças por sempre, Chespirito. Obrigado também, ouvinte, por ter nos acompanhado até o fim. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e tudo mais. Ah, Chavinho, nos vemos em abril, hein? É isso. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Amém. Tem, 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 tem.